Olá pessoal, aqui é o Denilson e hoje eu vou responder uma questão. Aliás, eu resolvi começar uma série aqui com algumas respostas, né, que os seguidores aqui do meu canal me perguntam sempre, né? Vamos lá, eu tenho uma série aqui sobre inglês instrumental, né? Tem uma playlist dentro do meu canal com esses vídeos de inglês instrumental, onde eu falo dos conceitos skimming, scanning, search reading, reading for detail e etc. Bom, nessa série as pessoas sempre me pedem para mostrar como seria isso na prática, como seria cada uma dessas ferramentas na prática, né, vamos dizer, aplicada em um texto, seja ele acadêmico ou não. Então, para responder essas perguntas, eu vou publicar uma série nova agora, né, que na verdade é uma série de vídeos que será associada, né, a outra, né, vou deixar lá dentro da playlist do inglês instrumental, tá? Onde eu vou explicar passo a passo como essas ferramentas são utilizadas e como elas são aplicadas ao texto, certo? Bom, mas antes de começar, eu gostaria de convidar você para se inscrever no meu canal, caso você ainda não seja inscrito, para que você não perca nenhuma das minhas dicas. E esse conteúdo aqui vai valer muito a pena. Se você está começando a estudar inglês, eu tenho certeza que o pontapé inicial está aqui, tá? E uma coisa que é importante, né? Mesmo que você não tenha objetivos exatamente acadêmicos, eu quero estudar inglês para a universidade, mas se você quer estudar inglês para geral, para passear, para viajar, ou para arrumar um emprego, etc., o caminho é esse. Tá? Então isso aqui vale para todos, para quem tem fins acadêmicos ou para fins profissionais, né, ou da vida pessoal. A abordagem mais adequada é sempre iniciar pela leitura. O que vai mudar lá adiante é o tipo de conteúdo que você utiliza, se é artigo acadêmico, se é texto literário, jornais, revistas, seriados e etc. Tá joia? Então, o início está aqui, tá certo? Bom, então, primeiramente, eu vou compartilhar o material aqui com vocês. Tá? Bem, eu vou utilizar aqui dois materiais fundamentais. Um deles é um texto, obviamente, que é um texto do site Commonlit. Publiquei um vídeo anteriormente no meu canal também, utilizando aqui um texto do Commonlit para falar sobre a importância dos cognatos. Então, se você não assistiu a esse vídeo, eu sugiro que você assista também, pois os cognatos são as palavras parecidas com a língua portuguesa e elas ajudam você a sair do zero no inglês, certo? Então, esse é um texto do site Commonlit, é um site que eu também já fiz um vídeo sobre ele, vou disponibilizar o link aqui embaixo também, tá certo? É um excelente site para você praticar a leitura, pois os textos estão organizados em níveis. Então você pode começar com ele, com um texto mais simples e ir avançando o nível de dificuldade à medida em que você avança no inglês, certo? Então eu vou utilizar um texto de exemplo aqui, um texto do Commonlit, e o outro é uma página de uma universidade. Dentre as várias que eu encontrei, eu gostei do texto dessa aqui, da maneira como ela colocou essa universidade. O material está aqui de forma bem clara, bem objetiva, tá? Bem, é uma universidade da Austrália, tá? Vocês podem ver aqui embaixo, tá? É uma universidade em Sydney. E o meu objetivo com esse material, eu diria que eu tenho dois objetivos básicos aqui. O primeiro deles é utilizar esse material para explicar para você o que é, né? Como funciona cada uma dessas ferramentas, né? O segundo, né? Oferecer para você um material de estudo, pois eu também vou deixar o link aqui embaixo. Você vai poder verificar, ler o site, acompanhar o site. Né? E, em terceiro lugar, né, mas não menos importante, é mostrar para vocês que essas estratégias não são ensinadas somente para você que está aprendendo inglês como segunda língua. Essas são as estratégias que os nativos aprendem a utilizar. Então, é importante você entender que o inglês ele é escrito para ser lido dessa maneira. E se você lê o inglês da maneira que você lê em português, você já cria um conflito cultural. E aí você já dificulta mais ainda a leitura. Então, ler, mas além de ter vocabulário, é importante você saber como ler. Como a língua foi escrita para ser lida dessa forma. E é diferente, eu garanto para você que é diferente. Tá? Então, fundamental você aprender isso e começar a fazer dessa forma. Caso contrário, você vai gerar um conflito e vai dificultar muito mais o seu processo de aprendizagem. Certo? Então, vamos lá. Aqui tem várias estratégias. A primeira aqui, né? Previewing the text to get an overview, que é prever o texto para ter uma ideia geral. Depois temos o skimming, scanning e o intensive reading. Vou falar de todas essas estratégias, mas no vídeo de hoje eu vou falar da primeira,
e eu espero que você acompanhe o canal para seguir aqui meus comentários sobre o skimming, depois o scanning, e em seguida. Aqui à direita você tem um menu aqui, né, com dicas de escrita, né, e aqui Reading and Note-Taking Effective Reading. Então aqui sobre a leitura eficiente. Né? Então aqui nós temos vários itens para comentar, e eu espero que você acompanhe a série. Tá? Então aqui o primeiro, Previewing the Text to Get an Overview. Então vamos lá. What is it? Né? O que é isso? Previewing a text means that you get an idea of what it's about without actually reading the main body of the text. Então, prever um texto, né, fazer essa previsão de um texto, significa você obter uma ideia, né, of what it is about, né, do que ele trata, né, a respeito do que é o texto, without actually, sem, na verdade, actually, o sentido de actually, reading the main body of the text, sem ler o corpo principal do texto, certo? Ou seja, você não sai lendo o texto em detalhe, que é normalmente a reação das pessoas quando vão ler textos em inglês. Elas começam a ler o texto em detalhes, parando palavra por palavra, e isso é extremamente, vamos dizer assim, não produtivo, e você se cansa, passa horas ou dias na mesma página. Então, principalmente isso, ler interrompendo com dicionário é extremamente problemático. Você desanima, desiste. Tá? Então, o primeiro passo com qualquer texto é esse. Tá? Vamos lá. When to use it? Quando usar isso? Né? It se refere à estratégia. Ok. To help you decide whether a book or journal is useful for your purpose. Então, vamos lá. To help you decide, para ajudar você a decidir se, whether, a book or journal, um livro ou um artigo, né, é útil para o seu propósito. To get a general sense of the article structure. Então, para ter uma noção da estrutura do texto, do artigo, ou história, né, se você for ler. To help you locate relevant information. Então, dependendo do estágio em que você estiver, do objetivo que você tem, você quer localizar a informação relevante ali no conteúdo. Então, aqui, você pode decidir diretamente onde ela está e diretamente na informação. No caso de um livro, por exemplo, você não precisa ler o livro inteiro para pegar um conteúdo que está num capítulo específico. Né? To help you to identify the sections of the text you may need to read and the sections you can omit. Então, para você decidir qual parte você vai ler e etc. É o mesmo que nós fazemos, por exemplo, quando nós olhamos o índice de um livro em português e escolhemos ali. Certo? Então você pode fazer isso, depende da escala, né? Num artigo científico, numa pequena reportagem, né? Num livro. Tá? Então vamos lá, para fazer isso, to preview, start by reading. Para fazer a previsão, você começa lendo. Vamos lá, the title and author details. Observe esse texto do Common Lit. Aqui você consegue encontrar exatamente as informações. Você tem aqui o título, né? Você tem um subtítulo, você tem o autor, né? E você consegue ter aqui um pequeno resumo aqui sobre o conteúdo, certo? Em alguns textos do Common Lit, o texto até explica quem é o autor, os detalhes do autor. Às vezes ele é de alguma revista e etc, ele aponta lá. Tá? Então, primeiramente aqui, tal como nós vimos aqui, the title and author details. Então, dependendo do artigo, principalmente se for artigo acadêmico, você tem lá detalhes dos autores, né? Bom, seguindo. The abstract, if there is one. Então, está aqui, né? Aqui, no caso, nós temos, tá? Ele é um abstract, ele explica resumidamente aqui do que o texto é a respeito, né? Alguns são mais longos dentro do Common Lit, e se você estiver lendo, né, texto acadêmico, você sabe muito bem disso, tem sempre um abstract lá em inglês. Tá? Ok, then read only the parts that jump out, that is, main headings and subheadings. Ok, headings são os títulos, subheadings são os subtítulos. Ok, chapter summaries and highlighted text. Então você vai ler somente essas partes que estão ali em negritas, em destaque, marcando seções ou diferentes partes do texto. Então, depois de fazer isso, você já viu o título, você já viu aqui o subtítulo, nome do autor, já leu o resumo, aí você vai partir para outras. Então você já sabe que é um texto. Aqui, esse, por exemplo, um texto sobre bullying, bullying na adolescência, no início da adolescência. Você tem aqui definições de bullying. Então vamos lá.
peer acceptance status, setting the stage for bullying middle school. Então você já sabe, né, que é para adolescentes que estão no início, né, você já sabe que é escolaridade aqui de nível médio. Transition to middle school and fitting in. E a conclusão. Então você já tem aqui uma noção de que é bullying, que é para a escola de nível médio, né? Então você cria uma ideia geral. Não é um texto sobre meio ambiente, não é um texto sobre petróleo, não é nada disso. Você define bem aqui o conteúdo. Bullying na adolescência, vai ter conteúdo sobre a escola e etc. Então essa já é uma preparação psicológica para o conteúdo. Quando você fizer a próxima leitura, ou skimming, você já vai com uma outra abordagem para o texto, ao invés de você chegar diretamente e sair lendo o texto em detalhes. Né? Então, aqui, o próximo tópico, né? Examine any illustrations, graphs, tables or diagrams and their captions, as these usually summarize the content of large slabs of text, né? Grandes partes de texto. Bom, aqui você tem a imagem, ela ajuda a definir o que é, alguns, né, tem gráficos, né, por exemplo, que também ajudam. Então é sempre importante dar uma olhada, né, em qualquer imagem que apareça, qualquer gráfico, e aqui as descrições de cada uma delas. Tá? Então, observe isso, né, em primeiro lugar. Tá? Voltando aqui, the first sentence in each paragraph. Se você tiver um caso aqui, como esse, por exemplo, olha, isso aqui não me dá uma definição exata ainda do que é. Você pode olhar as primeiras frases aqui para tentar ali ter uma noção geral do que aquele parágrafo quer abordar, certo? E um outro motivo, né? Por que ler essas primeiras frases? Normalmente a primeira frase de cada parágrafo, tal como essa daqui, né? Aqui também, né? Nesse outro parágrafo, tal como nós marcamos, né? Ou aqui. Essas são as frases que nós chamamos de topic sentences. E elas contêm a informação geral do parágrafo. Ela é uma espécie de título. Então, ela anuncia ali do que o parágrafo vai tratar, e depois as outras frases, tem outras categorias. É o que nós chamamos de supporting details, que são os argumentos que explicam o topic sentence, ou illustrations, que são exemplos, né, que ilustram o que está sendo discutido no parágrafo. Tá? Então, o topic sentence tem sempre informação de caráter geral. Então, se isso é importante, vamos lá, se isso é importante para o nativo, imagine para você que está lendo inglês como segunda língua. Então você tem que fazer dessa forma. Não comece a ler o texto em detalhes, com dicionário, etc. Faça primeiro essa previsão do conteúdo, observando esses itens aqui, certo? Bom, então, resumindo, para prever o conteúdo de um texto, você vai observar título, subtítulos, autor, summary. Você pode olhar a primeira frase, né, de cada parágrafo, observar os subtítulos, né, e as imagens, ou qualquer outra parte que apareça em negrito. Nas imagens podemos incluir gráficos e etc. Tá? Para você começar a colocar isso em prática, o que eu sugiro que você faça? Acesse o Common-Lit, vou deixar o link disponível abaixo, escolha um artigo, certo? Segundo, leia essa primeira passagem aqui, Reading Strategies to Save Time, olha aqui, para economizar tempo. Leia essa primeira definição e tente colocar em prática. Assista esse vídeo, leia o site e acompanhe a nossa série aqui para você assistir aos demais vídeos, tá certo? Bom, e também para orientar você de uma forma mais sistemática, né, eu sugiro que você faça o download do meu guia de estudos, é esse que você está vendo aqui na tela. Ele também explica de forma bastante organizada como você aprender passo a passo a estudar inglês através desse método, inclusive, né, estudar inglês com áudio, como combinar o áudio com a leitura, tudo isso você encontra ali no guia de estudos, tá certo? Bom, eu tenho certeza que você vai fazer bastante proveito desse material, é um material realmente muito bom. Como eu falei, eu faço questão de mostrar aqui um site de uma universidade para você perceber que até o próprio nativo, quando entra para a universidade, na verdade ele já aprende esse conteúdo, né, ali no ensino médio, por exemplo. Então, quando você entra para a universidade, né, você aqui no Brasil, e começa a ler textos em inglês, você precisa fazer isso da mesma forma. E se o seu objetivo não é acadêmico, você também precisa começar a ler dessa forma. Tá? O que vai mudar é somente o tipo de texto que você estuda. Tá certo?
Bom, então eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Até lá!